uma coisa que, por exemplo, você vê muita gente e faz parte do imaginário. Não, porque o aperto de mão tem que ser aperto de mão forte. Porque se a pessoa não aperta a mão forte é porque a pessoa não é uma pessoa que tem uma boa índole. Né? Pô, tu vai apertar a mão, apertei a mão daquele cara lá, pô, aperto de mão fraco. Não confio muito nele, não. Então tem uma crença popular de que, pô, aperto de mão tem que ser firme. O Pedrinho Matador, então. Eu conheço gente que aperta a mão forte assim, e é até uma questão cultural, né? De familiar, assim, né? Os caras. A gente vem do interior, digamos, eu tinha um aperto o cara forte, da roça tem um hoje não tem aperto mais. forte, assim, né? Acabou a força. Eu não tinha quando era novinho agora. Mas é aquilo. Imagina você vai interagir com a pessoa, você chega com a mão e puta mão desse tamanho, chega lá e pô! Esmaga a mão da pessoa. Cara. A pessoa já vai falar assim, esse cara é um ignorante. Não dá. Eu falo uma perda de mão forte, mas eu sempre fui magrelinho. Então, assim, forte para as minhas proporções, né? Sim, mas é aquilo. Ninguém, não. Ele tem que ser equilibrado, né? Haver equilíbrio. Então, vai apertar a mão da pessoa, você vai calibrar de acordo com o que a pessoa colocou. Sim. Porque existem manifestações de dominância e de submissão dentro do aperto de mão. Né? Então, por exemplo, a pessoa muito dominante, ela tem a tendência a oferecer, ela toma a dianteira do cumprimento e ela oferece a mão assim. A mão voltada para baixo. Então eu vou te cumprimentar aqui, ó. Tá. Tudo bem? Então eu mantenho essa dinâmica. É dominância. Dominância. E aí, em geral, a pessoa que tem uma percepção mais submissa, ela oferece a mão aqui. Eu sempre fui isso. Então, esse é um sinal de submissão. Né? Se você pega os primatas... E se rolar uma parada assim, quer ver? Isso geralmente não vai acontecer. Aí parece o filme do Stallone. Né? Porque, em geral, o que acontece se eu tenho, por exemplo, dois dominantes, pessoas que são muito dominantes, Sim. elas vão tentar disputar o tempo todo. Então, por exemplo, você é muito dominante e vai me dar um aperto de mão. Aí você oferece a mão aqui, vou virada, aqui. Aí eu vou pegar aqui, eu preciso fazer alguma coisa para igualar. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o teu braço. Ou eu vou me aproximar e vou tocar em você. É uma forma de dizer, opa, eu também estou aqui, né? Então essas dinâmicas acontecem o tempo todo. Não sei se vocês se lembram. E é um pouco inconsciente. Inconsciente. Isso aí, né, acontece. Uma coisa que vocês vão se lembrar, o aperto de mão do Trump. O aperto de mão do Trump. Ele chegava aqui para ele oferecia a mão assim. A hora que a pessoa pegava, ele fazia o quê? Ele puxava a pessoa. Ele fazia isso aqui. Ele puxava e empurrava. Ele e o Bolsonaro ficou fazendo isso. Teve, eu acho, um aperto assim, puxar pra Sério, cá. cara, não vi essa do Bolsonaro. Tô zoando. Não lembro, não sei. O Trump, ele fazia isso, ele puxava a pessoa. Eu vi mesmo. Por que o dominante faz isso? Porque ele tira você do seu espaço pessoal e traz pro dele. Isso é uma estratégia de dominância. Por quê? Quem é o que domina? É aquele que estabelece e que quebra as regras sociais. Se eu estabeleço... O Trump fazia isso consciente. O Trump, ele tem uma característica na comunicação não verbal dele que a gente chama de hiperalfa. Tem o alfa, que é o dominante. O hiperalfa é o hiperdominante. Qual é a característica do hiperalfa no que diz respeito à comunicação? O hiperalfa, ele detém um carisma muito grande daqueles que o admiram. E ele detém um rechaço muito grande daqueles que não admiram. Então, ele é totalmente um extremo. As pessoas que simpatizam, que gostam, que veem, admira muito, porque vê essa manifestação como... Você acha que o Bolsonaro é um hiperalfa? Não. Não, né? Não, nesse aspecto não. Porque tem gente pra caralho que admira ele. Né? Sim, o que acontece? Aí nós temos uma questão muito mais focada na coletividade e nos valores, crenças, etc., do que numa comunicação. O Lula é mais hiperalfa que o Bolsonaro. O Lula, ele é um cara muito mais flexível. Ele dança conforme a dança. Né, nessa questão da comunicação. Nenhum dos dois é um hiperalfa. Não, nenhum dos dois. Acontece que temos aí... Nascença, né? Eles até a comunicação... Por que as pessoas veem muito essa questão do Bolsonaro? Puta, é um cara super honesto, não honestidade agora político, mas honestidade de sinceridade, transparência.
Porque ele tem uma comunicação não verbal em geral muito negativa. E o que acontece? A comunicação não verbal negativa é mais honesta. Por quê? Porque alguém utilizaria uma comunicação não positiva, porque o que ele ganharia com isso, sendo bronco, por exemplo? Cara, é o que você falou no início. Todo mundo tem que mentir porque ninguém leva vantagem falando sua verdade. Para tentar contextualizar melhor, é o seguinte: se eu chego aqui, eu tenho uma postura totalmente negativa e eu vou defender minhas ideias dessa forma. Existe uma chance muito grande de que aqueles que não compactuem com a minha ideia se afastem, porque eu estou transmitindo uma mensagem não verbal negativa. E aqueles que entendem essa mensagem e fazem sentido, a minha comunicação não verbal acaba soando mais sincera. Por quê? Eu não estou precisando fazer todo um malabarismo, um circo. Eu estou falando do jeito que eu quero, não estou nem aí se eu estou comunicando de maneira positiva ou não. É o que eu penso e pronto. Entendeu? Temos esta questão, que existe a pessoa que precisa, não, eu vou comunicar aqui, veja bem, eu vou gesticular, vou te convencer, vou te influenciar. A pessoa, não, é assim e pronto, não estou nem aí. Então existe uma certa percepção de transparência quando nós temos uma comunicação não verbal negativa sobre alguns temas. Né? Porque a comunicação não verbal negativa, ela não traz benefícios. Então por que eu vou empregar conscientemente algo que não me traz benefícios? É porque só pode estar falando a verdade, né? Você acha que isso é natural dele, não é proposital? É natural, né? Principalmente pelas questões de personalidade, o contexto em que ele se desenvolveu. Tudo que você viu ele militar falando, que você analisou ele falando, você enxerga como uma verdade. Não necessariamente. O que acontece existe no Bolsonaro uma não necessidade de convencimento. Sim. Então, eu não preciso ficar conversando com as pessoas. Eu falo o que eu acho e pronto, acabou. Para ele é verdade. Para ele é verdade, mesmo que não seja. Para ele não está mentindo. Exato. Para ele está ali falando o que convém.